Olá, boa noite. Eu me chamo Pastor Alexander de Aragão Pinheiro. Eu sou formado em bacharel em teologia e sou formado também em licenciatura em história, sou historiador. Em primeiro momento eu quero agradecer a sua presença, por estar assistindo este vídeo nesse momento. Muito obrigado, que você possa realmente aproveitar, cada segundo, cada minuto, que eu possa estar contribuindo um pouco, dentro desse campo do saber, que é a história, na sua formação, no seu crescimento intelectual. Eu quero também, nesse momento, explicar para vocês que estão me assistindo nesse momento, qual a finalidade, do porquê que eu criei esse canal. Qual a finalidade? Primeiramente, porque amo demais história. Desde criança, eu sempre fui muito entusiasmado. Sempre desejei querer visitar museus, sempre tive a alegria de poder rever, lembrar das coisas do passado, poder estar em contato com as coisas que sempre lembra o passado. O passado sempre foi algo fascinante na minha vida, porque nos traz memórias, memórias interessantes, lembranças de muitas coisas boas e de coisas também que, por mais que eu não tenha vivenciado, mas que chama atenção e que é interessante nós entendermos. Então, a história sempre me fascinou, e falar das coisas, não só daquilo que eu vivenciei, mas também daquilo que outras civilizações, que outros povos vivenciaram, é algo muito interessante, A gente poder estar analisando, estudando. Então, tudo isso me impulsionou a criar esse canal com essa finalidade, de poder compartilhar através do conhecimento, sobre história, na sua formação. Talvez você seja estudante de história, de licenciatura em história, ou talvez bacharel em história, eu quero compartilhar um pouco, do meu conhecimento, daquilo que eu tenho aprendido, e eu quero ajudar, E também que seja um momento interessante, porque a gente vai estar também nesse quadro, a gente vai estar primeiramente falando sobre alguns conceitos, alguns significados, e depois estaremos sempre contando alguma história interessante, algumas memórias, sejam memórias reais ou memórias de fatos, de história que nós aprendemos, tá certo? E eu acredito que vai ser bastante interessante, tá certo? Porque é muito bom, É maravilhoso a gente poder viajar, nesse passado, E tentar analisar, observar e criticar, fazer uma análise de tudo que nós estamos vendo, lendo, ouvindo, Eu sei que tudo isso está sendo produzido com muito carinho, com muito amor, e eu convido você, a viajar conosco nesse projeto tão interessante, tão gostoso, tão interessante, para a gente poder continuar ampliando os nossos horizontes e o nosso conhecimento, tá bom? Desde já, seja bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre o significado de história. O significado de história e memória. Tá certo? Primeiramente, eu quero citar o Sacconi. O Sacconi define história como ramo do conhecimento que analisa os fatos do passado, certo? De um povo, de um país, de uma civilização, de uma nação. Então, Sacconi define história dessa forma. Nós temos também o Silveira Bueno, que ele define história como uma narração crítica, dos fatos da humanidade. É uma narração crítica dos fatos da humanidade. Então, Bueno ele já define história desta maneira.
tá certo? Outra coisa interessante, né, da gente poder analisar, para a gente estar trazendo uma amplitude, né, definindo de uma forma mais ampla esse conceito de história. É importante nós entendermos que na história não existe um único significado, não existe um único conceito. Né? A gente vai ver uma amplitude de conceitos sobre história. Tá certo? Mas todos eles, né, todos esses conceitos, né, eles vão como se acrescentando, né, eles vão se ampliando, né, tomando uma proporção, ampliando as suas percepções, e isso vai ajudando bastante, né, a construir o objetivo, né, o objetivo real do fazer história. Né? Porque às vezes a gente pensa que história é somente contar a história de algo que ocorreu do passado, né? Sem uma análise profunda, sem aquele senso crítico. Né? Então a gente vai estar se aprofundando cada vez mais na busca por esse conhecimento, por essa análise. Certo? O, objeto, o objetivo da história é exatamente analisar, né? Estudar o homem, o passado do homem e as suas realizações. Tá certo? É muito importante a gente entender história dentro dessa perspectiva. Quando, lá no século XIX, né, a história, quando se fala de história, ela era contada pelas lentes dos historiadores a partir das fontes primárias. Né? E geralmente essas fontes primárias, que eram documentos, cartas, né? Elas contavam, né, relatos de pessoas ilustres, né? Vultos importantes na história, né? Que marcaram uma época, um tempo, como por exemplo os faraós, né? Os Césares. Não é? A gente vai ver na história personalidades, né? Como Michelangelo, Martinho Lutero no campo da religião, os papas, São Francisco de Assis, né? Geralmente os outros importantes eles eram do clero, da nobreza, né? Da guarda, pessoas políticos, né? Das forças armadas. Então a gente vai ver uma história que foi contada, né? A partir de vultos importantes, né? Pessoas que eram uma minoria. Né? Então, fazer história no século XIX era exatamente isso. Depois foi se analisando, foi se ampliando, né, essa questão da concepção, né, de não se concentrar a história somente em fontes primárias, mas se ampliar a história nas fontes secundárias. Né? Então, essas fontes secundárias têm N, né, formas de como se analisar e avaliar e contar essa história. Né? Em um senso, claro que dentro do campo da historiografia existe todo um critério, né, científico, metodológico, para poder avaliar, né, essas fontes, essas narrativas, né, esses fatos, e poder realmente passar por um crivo de um especialista. É isso que nós estamos falando cientificamente. Tá? E a história, a partir do século XX, ela vai tomando uma dimensão maior, não só uma análise, como era feito no século XIX, a partir de fontes primárias, mas também não a partir das fontes secundárias. Entendeu? Então, todas as manifestações populares, né, religiosas, né, cantos, traços, comidas, né, tudo aquilo que manifesta, né, a, a tradição, a cultura, né, a identidade de um povo, tudo isso vai estar incluído nessas fontes secundárias, tá certo? Não mais somente aquelas fontes primárias, tá certo? E nós podemos perceber que a partir dessa nova avaliação, dessa nova observação de que história não é um privilégio,
não é? Somente de pessoas importantes, de pessoas que ocupavam cargos importantes na história, em diversas culturas, em diversas regiões, mas também de uma forma geral, né? É uma construção coletiva, né? Todos fazem parte dessa história. Então, a história tem essa dimensão, tem essa amplitude, e tudo isso é muito importante, né? Nós analisarmos, obviamente, que isso aí tem muito pano para manga, para nós conversarmos, compartilharmos e estudarmos, tá bom? E quando se trata de memória, eu quero citar Dantas, né? O que seria para Dantas a memória? É a capacidade, né, que temos de reter informações. Então, para Dantas, a memória é a capacidade de reter informações do passado. Então, a memória, segundo Dantas, é a capacidade que nós temos de reter informações, né? E essas informações são lembranças do passado. Ok? Nós temos também de Jacques Le Goff, né? Que para ele a memória é a propriedade de conservar certas informações passadas. Então, veja bem, né? Segundo Le Goff, né? A memória é uma propriedade, né? De conservar, né? Certas informações passadas. Então, a partir dessas informações, a partir desses significados, né, a memória ela é muito importante. A memória ela foi, eu diria, introduzida, né, dentro do campo da pesquisa historiográfica, né, obviamente, né, observando um senso crítico, né, analisando, seguindo toda uma metodologia muito própria, né, dentro do campo da ciência historiográfica. E aí nós vamos de uma forma, eu diria, segura, analisando, né, todas essas memórias, né, e construindo, né, o saber cultural, né, de um povo, né, a identidade de um povo a partir de todas essas histórias. Tá certo? Essas histórias que são, né, armazenadas na nossa memória, né? É claro que nós não, a memória ela não tem a capacidade de absorver todas as informações que passaram por nós. Né? É claro que ela tem as suas limitações. É bem verdade que ela tem as suas limitações, né? Mas a partir das informações que foram armazenadas, a gente pode construir, né, os relatos, os fatos, a partir não só da ótica de grandes celebridades, de grandes vultos, pessoas importantes da história, mas também, né, do camponês, das pessoas simples, das pessoas que moram nas favelas, pessoas que moram nos ribeirinhos, não é? Que pessoas que também faz parte dessa construção coletiva da história, que isso é muito importante, não é? Para a gente poder entender e a gente poder compreender essa dinâmica. Eu acredito que você vai amar, não é? Esses nossos momentos, porque quando se fala de história, eu não consigo entender porque que tantas pessoas, né, às vezes têm aquela dificuldade de entender. Né? Basta nós olharmos um pouco, com bastante cuidado, a respeito da nossa própria história, né? Aquilo que nós vivenciamos. Não podemos desprezar, não é? a nossa vida, né? Os detalhes da nossa vida. Não podemos desprezar, não é? Aquilo que ficou no passado da nossa história. Precisamos valorizar, porque cada passo, né? Cada construção, cada vivência, né? da nossa vida no passado, ela constitui a nossa história. Né? E essa história ela precisa ser contada, ela precisa ser compartilhada, ainda que não seja com todos, mas compartilhado isso com a sua família, com os amigos, porque tudo isso faz parte, né, do nosso contexto, da nossa realidade, e a gente precisa aprender. Uma outra característica importante da memória, né, que essas memórias elas são individuais,
e elas também são coletivas, né? Uma memória individual, ela também pode ser pode se tornar uma memória coletiva, tá? Todos podem lembrar, né, de fatos, de datas comemorativas, de marcos, né, que fez história na cidade toda. Um acontecimento, um memorial, algo que marcou. Então, a memória ela pode ser trazer lembranças coletivas, né, de que todos participaram. Tem as minhas memórias individuais, o que eu passei na minha história de vida, no meu contexto de vida, mas tenho também as minhas memórias individuais, que também são memórias coletivas, porque todos compartilharam, todos viram, todos ouviram, né, de alguma forma, alguma coisa, né, algum assunto que marcou toda aquela sociedade, todo aquele país naquela época. Tá bom? Esse nosso primeiro momento, né, nós trouxemos aqui essa explicação, né, sobre o significado de história e o significado de memória, e eu acredito que a gente vai estar, né, em outras edições de vídeo, nós estaremos também compartilhando mais sobre esse assunto. Eu sei que você vai viajar comigo nessas aventuras. Bom, nesse momento agora nós vamos passar para um quadro, né, dentro das nossas gravações, um quadro que fala sobre as minhas memórias, minha história. Tá? Eu quero... Tá? Eu quero dizer para vocês que esse quadro ele vai tratar, sempre vou estar trazendo uma história, né? Referente às minhas memórias, e eu quero que você compartilhe comigo, né? O que vocês estão achando, o que vocês estão achando de interessante, né? E dentro desse quadro a gente vai estar sempre relatando algumas memórias. Eu quero com isso, né, com o objetivo, estimular, né, você a refletir nas suas memórias, nas suas lembranças. Então esse canal ele é incentivador, é trazer a memória as lembranças boas, né, as lembranças que você vivenciou, que construiu, mesmo nos momentos difíceis, né? Porque às vezes a gente quer, eu quero apagar aquelas memórias tristes, né? Mas às vezes as memórias tristes também ela constrói para o lado positivo, tá certo? Eu quero também compartilhar a história de uma forma que a gente possa compartilhar, que a gente possa achar interessante, até sorrir também, né? Por que não? Né? Se alegrar e achar interessante, né? E estimular você também compartilhar, né? Através da sua memória, as suas lembranças, né? Aquilo que você conservou na sua memória, tá bom? Muito bem. Bom, eu quero, nesta edição, quero compartilhar com vocês uma memória, né? Uma lembrança de quando eu era criança, né? De quando uma certa feita, o meu avô, ele contou uma história a respeito, uma história, uma ficção, né? Uma fábula, mas que marcou muito a minha vida, tá certo? Até hoje eu tenho essa história e eu quero compartilhar com vocês, né? De forma bastante interessante, tá certo? Veja só, o meu avô me contou que havia numa cidade uma casa, né, onde tinha uma grande cancela. E esta casa havia um segredo. E esse segredo é que as pessoas que moravam nela, antigamente, porque eles já tinham falecido, eles haviam enterrado uma botija de ouro, certo? Só que aquela casa, para poder entrar, teria que passar pela cancela. E toda vez que as pessoas tentavam passar pela cancela, uma grande bola de fogo
né, saía da casa em direção à cancela, né, contra aquelas pessoas. Isso era um grande mistério, né? E em todo aquele suspense, meu avô contava que uma vez aí um homem foi, e aí ele tentou, ele disse, eu vou lá. E ele disse, quando chegou no meio do caminho, a bola de fogo vinha na direção, e ele nem sequer conseguiu passar da metade do caminho. Ele teve que voltar correndo, porque senão aquela grande bola de fogo, né, poderia cair sobre a sua cabeça. Aí ele sempre voltava. Ele nunca, a maioria deles nunca conseguia chegar na casa. Mas havia um homem muito inteligente, né? Esse homem era muito inteligente, certo? E um dia, né, ele disse, vou. E ele conseguiu, né, passar pela cancela de uma maneira, de uma forma muito inteligente, né? Ele passou sem bater a cancela, de uma forma bastante cuidadosa. E aí a bola de fogo não caiu sobre ele. E ele conseguiu passar por todo aquele, né, por todo aquele drama e chegar na casa. Gente, eu quero dizer para você que a casa era uma casa velha, né, antiga. Mas as pessoas diziam que dentro dessa casa havia uma botija de ouro. E aí ele entrou na casa, ele conseguiu entrar na casa, e quando chegou no local onde todos diziam que estava, ele entrou no quarto, né, e cavou um buraco dentro do quarto, e lá dentro estava a botija de ouro. Quando ele tirou, cavou, que tirou, estava lá aquele baú, aquele tipo um, um caldeirãozinho, né? Um caldeirãozinho assim médio, cheio de moedas de ouro. Né? E meu avô contava com todo aquele vislumbre, e ele dizia que aquele homem foi vitorioso, né? Que aquele homem saiu com aquelas moedas, e que o povo cantava, vibrava, né? E ele pôde, a partir daquelas moedas, construir uma grande casa e comprou gado. E ele foi feliz porque ele conseguiu, né, superar aquela, era como se fosse uma maldição. Certo? Enquanto alguém não encontrasse aquela botija, aquele homem não seria feliz. Era os contos, né, que as pessoas antigamente contavam, né? Aqueles relatos assombrosos, aqueles contos assombrosos. Então, meu avô, ele finalizou dizendo que aquele homem ele foi feliz naquela história, né, naquele conto, e ele usou de uma forma bastante produtiva todo aquele tesouro. Tá certo? É muito interessante a gente poder contar essa história de coisas que a gente aprendeu lá quando era criança. Sabe, poder compartilhar com vocês. Isso é muito bom, a gente poder lembrar, né, de coisas que nós vivenciamos quando criança. E eu quero exatamente aproveitar esse espaço para a gente poder dialogar, compartilhar esses momentos interessantes, essas histórias, né? Histórias que vai chamar a nossa atenção, vai nos prender, né? E a gente querer mais. No nosso próximo vídeo, nós estaremos contando, né? Minhas memórias, minha história. Então esse quadro a gente vai estar sempre trazendo, né, uma história interessante das minhas memórias, daquilo que eu vivenciei, tá certo? E eu quero que você compartilhe conosco, né? Deixe o seu comentário, deixe a sua mensagem, certo? Se inscreva no meu canal, tá? Eu quero que esse canal realmente possa ser útil, né, a você, no sentido de informação sobre história, mas também eu quero aproveitar esse espaço para trazer, né, as minhas memórias. Por isso que os nossos vídeos eles terão dois momentos, né? O momento onde nós estaremos
compartilhando, né, significados, conceitos sobre história, e também a gente vai estar sempre contando alguns causos ou casos, né, das nossas memórias. Nesse caso, eu estarei contando as minhas memórias, né, relatando as minhas lembranças de coisas que eu vivenciei ao lado de pessoas muito importantes na minha vida. Tá bom? Eu quero, desde já, agradecer a sua presença, né, por ter participado conosco desse projeto e ter assistido esse vídeo. E peço a você, né, se inscreva no meu canal, desde já, começa agora. Se inscreva no meu canal. O canal são Memórias, Histórias e Memórias Contadas. Tá bom? Meu abraço, né? Muito obrigado. Fique com Deus.